Capítulo 22. O telefone toca às 10 da noite antes de irmos para Bestwood. Minha mãe está no banho, eu atendo. Respiração pesada, depois uma risada. Quem é? Cad, é uma criança, eu percebo. Sim, aqui é o Taft, irmão da Mirren. Ele é mal educado. Por que está acordado a essa hora? É verdade que você é viciado em drogas? Taft me pergunta. Não. Tem certeza? Está ligando para perguntar se sou viciada em drogas? Eu não falava com Taff desde o acidente. Estamos em Bestwood, ele diz. Chegamos hoje de manhã. Fico feliz por ele mudar de assunto. Coloco animação na voz. Nós vamos amanhã. O tempo está bom? Vocês já foram nadar? Não. Brincaram no balanço de pneu? Não, disse Taft. Tem certeza de que não é viciada em drogas? De onde você tirou essa ideia? Bonnie, ela disse que eu tinha que tomar cuidado com você. Não dê ouvidos a Bonnie, eu disse. Ouça Mirren. É isso que estou dizendo. Bonnie é a única que acredita no que eu falo sobre Cuddledore, ele diz. Então eu quis ligar para você, mas não se você for viciado em drogas, porque os viciados em drogas não sabem o que está acontecendo. Não sou viciada em drogas, seu pestinha. Eu digo, embora talvez estivesse mentindo. Cundendal é mal assombrada? Diz Taff. Posso ir dormir com você? Eu em Demer? Eu gosto de Taft, gosto mesmo. Ele é meio doido e coberto de sardas. E Mirre o ama mais do que ama gêmeas. A casa não é mal assombrada, é que tem bastante corrente de ar, expliquei. Em Windermere também as janelas batem. Então, o Windermere também é mal assombrada? Taft diz. Minha mãe não acredita em mim, nem Liberty. Quando ele era mais novo, era aquele que sempre achava que havia monstros dentro do armário. Mais tarde, convenceu de que se havia um monstro marinho no cais. Peça que Mirren te ajude, eu digo a ele. Ela vai ler uma história ou cantar para você na hora de dormir. Você acha? Claro que sim. E quando eu chegar aí, te levo para brincar de esquibó e mergulhar. Vai ser um belo verão, Taffet. Tá bom, ele diz. Não fique com medo da velha e idiota Cundendal. Eu digo a ele. Mostre quem manda e eu te vejo amanhã. Ele desliga sem se despedir. Parte 3. Verão dos 17. Em Wolds Hall, a cidade portuária, minha mãe e eu deixamos os cachorros saírem do carro e arrastamos a mala até o cais, onde tia Carrie nos espera. Ela dá um abraço demorado na minha mãe antes de nos ajudar a colocar as malas e os cães no grande barco a motor. Você está mais linda do que nunca, tia Carrie diz. E que bom que você veio. Ah, fique quieta, diz minha mãe. Sei que andou doente, Carrie diz para mim. Ela é a mais alta das minhas tias e a mais velha. Seu suéter de cachemira é comprido. As rugas nas laterais da boca são profundas. Está usando joias antigas de jade que pertenceram à minha avó. Não tem nada de errado comigo que oxicodona e uns goles de vodka não curem, responde. Carrie ri, mas minha mãe se aproxima dela e diz... Ela não está tomando oxicodona, está usando um medicamento que não causa dependência prescrito pelo médico. Não é verdade, os medicamentos que não causam dependência não funcionaram. Ela parece magra demais, diz Carrie. É por causa da vodka, eu digo. Tira meu apetite. Ela não consegue comer muito quando está com dor, diz minha mãe, fica com náusea. Bis fez aquela torta de mirtilo que você gosta, minha tia Carrie diz. Ela dá outro abraço na minha mãe. Vocês estão se abraçando tanto de uma hora para outra, eu digo. Nunca foram assim. Tia Carrie me abraça também. Seu cheiro é de um perfume cítrico caro. E eu não a via fazia muito tempo. A saída do porto é fria e lampejante. Eu sento na traseira do barco enquanto minha mãe fica ao lado da tia Carrie atrás do timão. Encosto a mão na água, ela espirra na manga do meu casaco, ensopando a lona. Logo verei Get. Get, meu Get, que não é meu Get. As casas, os pequenos, as tias, os mentirosos. Ouvirei o som das gaivotas, comerei bolo invertido e torta e sorvete caseiro. Ouvirei o pong das bolas de tênis, o latido dos cachorros, o eco da minha respiração no snorkel. Acenderemos fogueiras com cheiros de cinzas,
Ainda vou me sentir em casa? Em pouco tempo, Bestwold está diante de nós. Seu conforto familiar se aproxima. A primeira casa que vejo é o Windermere com seus telhados pontiagudos. Aquele quarto do lado direito é da minha mãe, com cortinas azul claras. Minha janela dá para a parte interna da ilha. Carre vira o barco e consigo ver Cundendor no ponto mais baixo do terreno. Sua estrutura gorducha e quadrada, uma minúscula baía arenosa, a praia pequena. Fica no fim de uma longa escadaria de madeira. A vista muda conforme damos a volta pelo leste da ilha. Não dá para ver Redgate direto entre as árvores, mas vislumbro o acabamento vermelho. Depois a praia maior, acessada por meio de outra escadaria de madeira. Clermont fica no ponto mais alto, com vista para o mar em 3 direções. Estico o pescoço para olhar para sua simpática torre, mas ela não está lá. As árvores que costumavam fazer sombra no grande e íngreme pátio também se foram. No lugar da casa vitoriana de 6 quartos, varanda cercada e cozinha de fazenda, no lugar da casa em que meu avô passou todos os verões desde sempre, vejo uma construção elegante e moderna sobre uma coluna rochosa. Há um jardim japonês de um lado, pedras expostas do outro. A casa é vidro e ferro, fria. Carrie desliga o motor, facilitando a conversa. Aquela é a nova Clermont, dizendo. Era apenas um esqueleto ano passado. Nunca pensei que ela fosse ficar sem um gramado, diz minha mãe. Espere até ver lá dentro. As paredes estão vazias e quando chegamos aqui ontem não tinha nada na geladeira além de umas maçãs e um pedaço de avarte. Desde quando ele gosta de avarte? Pergunta minha mãe. Nem é um bom queijo? Ele não sabe fazer compras. Jean e Lucille, a nova cozinheira, só fazem o que ele manda. Está comendo pão com queijo. Mas eu fiz uma lista enorme e elas foram ao mercado de Edgarton. Agora temos o bastante para alguns dias. Minha mãe tem um calafrio. Que bom que estamos aqui. Olho para a casa nova enquanto elas conversam. Sabia que meu avô havia reformado a casa, é claro. Ele e minha mãe conversaram sobre a nova cozinha quando foi nos visitar alguns dias antes. A geladeira e o freezer extra, a estufa e as prateleiras de tempero. Não havia me dado conta de que ele tinha derrubado a casa, que o gramado já era. E as árvores, principalmente a velha e gigantesca aracácia com balanço de pneu. Deveria ter uns 100 anos. Uma onda surge, azul escura, saltando no mar como uma baleia. Forma um arco sobre mim. Os músculos do meu pescoço se contraem, minha garganta fecha. Eu me curvo sobre o peso dela. O sangue corre para minha cabeça, estou me afogando. Tudo parece tão triste, tão insuportavelmente triste por um instante. Pensar na adorável acerácea com balanço. Nunca dissemos à árvore o quanto a amávamos. Nunca lhe demos um nome, nunca fizemos nada por ela. Podia ter vivido muito mais. Estou com tanto frio. Cadence, minha mãe está debruçada sobre mim. Encontro sua mão e a agarro. Haja como uma pessoa normal. Ela sussurra. Agora mesmo. O quê? Porque você é. Porque você pode ser. Está bem. Era apenas uma árvore. Apenas uma árvore com balanço de pneu de que eu gostava muito. Não faça escândalo, sussurra minha mãe. Respire e endireite-se. Faço o que ela pede assim que consigo, como sempre. Tia Carrie nos distrai, falando empolgada. O novo jardim é agradável depois que você se acostuma com ele, diz. Tem uma área com assentos para os drinks. Taft e Will estão encontrando pedras especiais. Ela vira o barco na direção da praia e, de repente, consigo ver meus mentirosos esperando. Não no cais, mas junto à cerca de madeira desgastada que acompanha a costa. Mirren está com os pés na metade debaixo da barreira, acenando com alegria, o cabelo chicoteando ao vento. Mirren, ela é açúcar, ela é curiosidade e chuva. Johnny pula para cima e para baixo, de vez em quando virando uma estrela. Johnny, ele é estalo, ele é iniciativa e sarcasmo. Get, meu Get, era uma vez meu Get, ele também saiu para me ver. Está afastado das ripas da cerca, sobre a coluna rochosa que agora leva a Clermont. Está fingindo que é um sinalizador, balançando os braços em padrões elaborados, como se eu tivesse que entender algum tipo de código secreto. Ele é contemplação e entusiasmo, ambição e café forte. Bem-vinda ao lar. Eles estão dizendo, bem-vinda ao lar. Capítulo 24.
Os mentirosos não vão ao cais quando chegamos, nem tia Bis e meu avô. Ali estão apenas os pequenos, Will e Taft, Liberty e Boone. Os meninos, ambos com os 10 anos, chutam ao outro e brincam de luta. Taft vem correndo e agarra meu braço. Eu o pego e o giro. Fico surpresa com sua leveza, como se seu corpo sardento fosse de um passarinho. Está se sentindo melhor? Pergunto. Tem picolé no freezer, ele grita, de 3 sabores diferentes. Estou falando sério, Taft. Você estava perturbada no telefone ontem à noite. Não estava. Estava sim. Mirren leu uma história para mim e depois eu dormi, sem problemas. Bagunça o seu cabelo cor de mel. É só uma casa. Muitas casas parecem assustadoras à noite, mas de manhã voltam a ser agradáveis. Nem estamos mais ficando em Cunderdon mesmo, Taft diz. Mudamos para Nova Claremont com o vovô. Ah, é? Temos que ficar comportados lá e não agir como idiotas. Já levamos nossas coisas. E Will pegou 3 águas-vivas na Praia Maior e também um caranguejo morto. Você vai lá ver? É claro, ele está com o caranguejo no bolso, mas as águas-vivas estão em um balde com água, diz Taft e depois sai correndo. Minha mãe e eu caminhamos pela ilha até o Windermere, uma curta distância pela passagem de madeira. As gêmeas ajudam com as malas. Meu avô e tia Bis estão na cozinha. Há flores do campo em vaso sobre a bancada. E Bis esfrega a pia limpa com palha de aço, enquanto meu avô lê Martha Vinage Teens. Bis é mais dedicada que as irmãs, e mais loira, mas saiu do mesmo molde. Usa jeans branco, uma blusa de algodão azul marinho e diamantes. Ela tira as luvas de borracha, beija minha mãe e me dá um abraço longo demais, apertado demais, como se estivesse tentando abraçar uma mensagem profunda e secreta. Ela tem cheiro de água sanitária e vinho. Meu avô levanta, mas não se atravessa o cômodo até Bis terminar o abraço. Olá, Mirren, ele diz com jovialidade. Bom ver você. Ele está fazendo isso toda hora. Carrie diz para mim e para minha mãe. Chama todo mundo de Mirren. Sei que ela não é Mirren, meu avô diz. Os adultos ficam conversando e eu saio com as gêmeas. Elas estão esquisitas de croques e vestidos de verão. Já devem ter quase 14 anos. Têm as pernas fortes de Mirren e os olhos azuis, mas o rosto fino. Seu cabelo está preto, diz Boone. Você parece uma vampira morta. Boone, Liberty dá um tapa nela. Bom, é redundante, porque todos os vampiros estão mortos, diz Boone, mas ela tem olheiras escuras e pele branca como você. Seja legal com Cad, Liberty sussurra. Mamãe mandou. Estou sendo legal, diz Boone. Muitos vampiros são bonitos. É um fato comprovado. Eu sei que não queria que você ficasse falando sobre coisas mortas e assustadoras durante o verão, afirma Liberty. Já foi ruim o bastante ontem à noite. Ela se vira para mim. Boone está obcecada com a morte. Fica lendo livros sobre isso o tempo todo e depois não consegue dormir. É irritante, porque dormimos no mesmo quarto. Liberty diz tudo isso sem olhar nos meus olhos. Eu estava falando do cabelo de Cad, diz Boone. Mas não precisa falar que ela parece morta. Não faz mal, digo a Boone. Na verdade, não me importo com o que você acha, então está tudo bem. Capítulo 25. Todo mundo vai para Nova Claremont, me deixando sozinha com a minha mãe em Windermere para desfazer as malas. Deixo a minha de lado e vou procurar os mentirosos. De repente, eles estão em cima de mim como cachorrinhos. Mirren me abraça e me gira, Johnny abraça Mirren, Get abraça Johnny, estamos todos abraçados pulando. Depois estamos separados novamente, indo para Cunderdon. Mirren fala sem parar sobre como está feliz, porque Bis e os pequenos vão passar o verão com o vovô. Ele agora precisa ficar com alguém. Fora isso, é impossível ficar perto de Bis e sua compulsão por limpeza. E ainda mais importante, os mentirosos vão ter Cunderdon só para si. Get diz que vai fazer um chá porque é seu novo vício. John o chama de idiota arrogante. Acompanhamos Get até a cozinha, ele coloca água para ferver. É um redemoinho, todos falamos ao mesmo tempo, discutindo com alegria exatamente como nos velhos tempos. Get quase não olhou para mim, no entanto. Não consigo parar de olhar para ele. Ele é tão lindo, tão Get. Conheço o arco de seu lábio inferior, a força de seus ombros. O modo como enfia a camisa mais ou menos dentro da calça jeans, como seus sapatos são desgastados no calcanhar. Como ele toca a cicatriz que tem na sobrancelha sem nem perceber. Estou tão zangada e tão feliz em vê-los. Ele deve ter seguido com a vida como qualquer pessoa equilibrada faria.
Get não tinha passado os últimos 2 anos em uma carapaça de dor de cabeça e autopiedade. Está saindo com meninas de Nova York que usam sapatilha, levando-as para comer comida chinesa e assistir shows. Se não estiver com Raquel, provavelmente tem uma namorada ou até mais no lugar onde mora. Seu cabelo mudou, Johnny me diz. Mas você ficou bonita, diz Mary com doçura. Ela está tão alta, diz Get, ocupando-se com caixas de chá preto de jasmim, entre outros. Você não era tão alta, era, Cad. A gente cresce, eu digo, não é culpa minha. Há 2 verões, Get era vários centímetros mais alto que eu. Agora estamos quase da mesma altura. Sou a favor do crescimento, diz Get, ainda sem olhar na minha cara. Só não fique mais alta do que eu. Ele está me paquerando? Está. Johnny sempre me deixa ser o mais alto, Get continua, nunca reclama disso. Como se eu tivesse outra opção, resmunga Johnny. Ela ainda é a nossa Cad, diz Mary com devoção. Também devemos estar diferentes para ela. Mas não estão iguais. Get usando uma camiseta verde desbotada de 2 verões atrás, com seu sorriso espontâneo, o modo como se inclina para frente, o nariz grande. Johnny com seus ombros largos, vestindo jeans e uma camisa xadrez cor-de-rosa tão velha que as bordas estão esfiapadas, unhas ruídas, cabelo curto. Mirren como uma pintura pré-rafaelita, aquele queixo quadrado do Sinclair. Cabelo longo e fios grossos enrolados no alto da cabeça, usando a parte de cima de um biquíni shorts. É reconfortante. Eu os amo. Será que vão se importar com o fato de eu não conseguir me lembrar nem dos acontecimentos básicos envolvendo o acidente? Perdi tanta coisa do que fizemos juntos no verão dos 15. Fico me perguntando se as tias ficaram falando a meu respeito. Não quero que olhem para mim como se eu estivesse doente, ou como se minha cabeça não estivesse funcionando. Conte da faculdade, diz Johnny. Ele está sentado sobre a bancada da cozinha. Em qual você vai estudar? Nenhuma ainda. Essa é uma verdade que não posso evitar. Estou surpresa por ele não estarem sabendo. O quê? Por quê? Não terminei a escola. Perdi muita aula depois do acidente. Ah, que droga, grita Johnny. Isso é terrível. Não pode fazer aulas de recuperação? Só se eu não viesse para cá. Além disso, terei mais chances de entrar na faculdade depois de cursar todas as matérias de direito. O que você vai estudar? Get pergunta. Vamos falar sobre outra coisa? Mas nós queremos saber, diz Mirren. Todos queremos. É sério, eu digo. Vamos mudar de assunto? Como anda a sua vida amorosa, John? Uma droga. Ergo as sobrancelhas. Quando se é tão lindo como eu, nunca é tranquilo. Ele ironiza. Tenho um namorado chamado Drake Longeritz, afirma Mirren. Ele entrou na faculdade de Pomona, assim como eu. Tivemos relações sexuais várias vezes, mas sempre com proteção. Ele me dá rosas amarelas toda semana e tem belos músculos. Johnny cospe chá, Get e eu rimos. É sério? Johnny pergunta. Sim, responde Mirren. Qual é a graça? Nenhuma, Johnny sacode a cabeça. Estamos saindo há 5 meses, diz Mirren. Ele está passando o verão em um programa de treinamento ao ar livre. Assim vai ter mais músculos da próxima vez que nos encontrarmos. Você só pode estar brincando, diz Get. Só um pouco, diz Mirren, mas eu o amo. Aperto a mão dela, estou feliz, porque tem alguém para amar. Depois vou perguntar sobre as relações sexuais, eu a alerto. Quando os meninos não estiverem aqui, eu conto tudo, ela diz. Deixamos as xícaras de chá na cozinha e descemos para a praia pequena. Tiramos os sapatos e afundamos os dedos na areia, a conchas minúsculas e afiadas. Não vou jantar na Nova Clermont, diz Mirren de maneira conclusiva, nem tomar café da manhã. Este ano, não. Por que não? Pergunto. Eu não aguento, ela diz. As tias, os pequenos, vovô, ele está meio lelé, sabia? Confirmo com a cabeça. É muita gente junta, só quero ser feliz com vocês aqui, diz Mirren. Não vou ficar naquela casa nova e fria. Eles estão bem sem mim. Digo mesmo, diz Johnny. Eu também, diz Get. Percebe que eles discutiram a ideia antes de eu chegar. Capítulo 26. Mirren e Johnny entram na água com snorkels e nadadeiras. Nadam à procura de lagostas. Provavelmente só vão encontrar água-vivas e pequenos caranguejos. Mas, mesmo com pouca opção, sempre mergulhamos na praia pequena. Sempre. Get fica sentado comigo sobre um cobertor de batique. Observamos os outros em silêncio. Não sei como falar com ele. Eu o amo. Ele se provou um idiota. Eu não devia amá-lo. Sou burra por ainda amá-lo. Tenho que esquecer isso. Talvez ele ainda me ache bonita, mesmo com meu cabelo e as olheiras. Talvez.
Os músculos de suas costas se movimentam sob a camiseta, a curvatura de seu pescoço, o arco suave de sua orelha. Uma pintinha marrom do lado do pescoço. As núlulas nas unhas, eu o observo depois de tanto tempo longe. Não olhe meus pés de ogro, Guest diz de repente. O quê? São horrorosos. O ogro entrou no meu quarto à noite, pegou meus pés normais e me deixou com os pés horrendos de ogro. Guest escondeu os pés sobre uma toalha para que eu não pudesse vê-los. Agora você sabe a verdade. Fico aliviada por conversar sobre banalidades. Use sapatos. Não vou usar sapatos na praia. Ele descobre os pés. Parecem normais. Tenho que agir como se estivesse tudo bem até encontrar aquele ogro. Depois vou matar a criatura e pegar meus pés de volta. Você tem alguma arma? Não. Fala sério. Tem um atirador na lareira de Windermere. Certo. Assim que o vir, vamos matar o ogro com seu atirador de ladeira. Já que insiste, eu me deito sobre o cobertor e coloco o braço sobre os olhos. Ficamos em silêncio por um momento. Ogros são noturnos, acrescento. Cad e Get sussurra. Eu me viro e olho em seus olhos. O que foi? Achei que não fosse te ver nunca mais. O quê? Ele está tão perto que poderíamos nos beijar. Achei que não fosse te ver nunca mais. Depois de tudo o que aconteceu e quando você não veio no verão passado. Por que não me escreveu? Sinto vontade de dizer. Por que não me ligou esse tempo todo? Ele toca meu rosto. Estou tão feliz por você estar aqui. Get diz. Estou tão feliz por ter essa chance. Não sei o que acontece entre a gente. Não sei mesmo. Ele é tão idiota. Me dê a mão. Get diz. Não sei se quero, mas ao mesmo tempo, é claro que quero. Sua pele é quente e arenosa. Entrelaçamos os dedos e fechamos os olhos contra o sol. Só ficamos ali deitados. De mãos dadas, ele esfrega o polegar na palma da minha mão, como fez 2 verões antes sobre as estrelas, e eu derreto. Capítulo 27. Meu quarto em Windermere é coberto de painéis de madeiras pintados de creme. Há uma concha verde de retalhos sobre a cama. O tapete é como aqueles feitos de trapo que se vê em pousadas do interior. Você esteve aqui há 2 verões, digo a mim mesmo, neste quarto todas as noites, neste quarto todas as manhãs. É provável que estivesse lendo, jogando no iPad, escolhendo roupas. Do que se lembra? Nada. Belas gravuras de botânica ocupam as paredes, além de algumas obras de minha autoria. Uma aquarela de acerácea que costumava ocupar o gramado de Clermont e 2 desenhos feitos com lápis de cor. Um da vovó Tipper com seus cachorros, Príncipe Philip e Fátima, e outro do meu pai. Arrasto o cesto de roupas de Vime para fora do armário, tiro todas as imagens e as enfio no cesto. Há uma prateleira cheia de livros infanto-juvenis e de fantasia que eu gostava de ler alguns anos atrás. Histórias de crianças que li centenas de vezes, pego-os todos e empilho-os no corredor. Vai doar os livros? Você ama livros, minha mãe diz. Ela está saindo do quarto usando roupas limpas para o jantar, batom. Podemos doar para alguma biblioteca, eu digo, ou para o Exército de Salvação. Minha mãe se abaixa e folheia os livros. Lemos Vida Encantada juntas, você lembra? Faço que sim com a cabeça. E esse também, As Vidas de Christopher Shunt. Você tinha 8 anos, queria ler tudo, mas ainda não sabia direito. Então eu lia para você e para Get durante horas e horas. E John e Mirren, eles não aguentavam ficar parados, diz minha mãe. Não quer guardar esses? Ela estica o braço e toca meu rosto. Eu recuo. Quero que tudo tenha um lar melhor, digo a ela. Esperava que você se sentisse diferente quando voltássemos para a ilha, só isso. Você se livrou de todas as coisas do papai. Comprou um sofá novo, louça nova, joias novas. Cad, não tem nada na casa inteira que diga que ele já morou com a gente, exceto eu. Por que você pode apagar meu pai e eu não posso? Apagar você mesma? Diz minha mãe. Outras pessoas podem usar isso, respondo, apontando para a pilha de livros. Pessoas que realmente precisem. Você não pensa em fazer o bem? Naquele momento, Pop, Bosch e Grander sobem as escadas correndo e ocupam todo o corredor em que estamos fuçando nossas mãos, abanando os rabos peludos na altura de nossos joelhos. Minha mãe e eu ficamos em silêncio. Finalmente ela diz: não tem problema se você ficar vagando pela praia pequena, ou seja lá o que fez essa tarde. Não tem problema se doar seus livros, já que sente tanta necessidade. Mas eu te espero em Clermont para o jantar em 1 hora, com um sorriso no rosto para o seu avô. Sem discussão, sem desculpa, entendeu?
Faço que sim. Capítulo 28. Sobrou um bloco de vários velões atrás, quando eu e Getty ficamos obcecados com papel quadriculado. Fazíamos um desenho atrás do outro, preenchendo os quadrinhos com lápis de cor para fazer retratos pixelados. Encontro uma caneta e anoto todas as lembranças que tenho do verão dos 15. Sanduíches de marshmallow, nadar, o sótão, a interrupção. A mão de Mirren com esmalte dourado descascado, segurando um galão de gasolina para os barcos. Minha mãe com o rosto franzido perguntando as pérolas negras. Os pés de Johnny correndo pelas escadas de Clermont até o Ancaradouro. Meu avô segurando-se em uma árvore, o rosto iluminado pelo brilho de uma fogueira. E nós, os 4 mentirosos, rindo tanto a ponto de ficarmos tontos e enjoados. Pego uma página separada para o acidente em si. O que minha mãe me disse e o que eu imagino. Devo ter ido nadar sozinho na praia pequena. Bati a cabeça em uma pedra, devo ter pulado para voltar à costa. Tia Bis e minha mãe me deram chá. Fui diagnosticada com hipotermia, problemas respiratórios e um traumatismo crânioencefálico que nunca apareceu nas tomografias. Colo as páginas na parede, acima da minha cama, acrescento o post-it com perguntas. Por que entrei na água sozinha à noite? Onde estavam minhas roupas? Realmente tive traumatismo crânioencefálico nadando ou aconteceu alguma outra coisa? Alguém poderia ter me golpeado antes? Fui vítima de algum crime? O que aconteceu entre mim e Getty? Nós brigamos, eu o ofendi, ele deixou de me amar e voltou para Raquel? Decido que tudo o que descobrir nas 4 semanas seguintes vai ficar sobre minha cama em Windermere. Vou dormir sobre as anotações e analisar todas as manhãs. Talvez uma imagem se forme nos quadradinhos. Uma bruxa está parada atrás de mim há algum tempo, esperando um momento de fraqueza. Ela segura a estátua de um ganso em marfim. É minuciosamente esculpida. Eu me viro e a admiro por um instante até que ela balança o objeto com uma força chocante. Ela me acerta abrindo um buraco na minha testa. Posso sentir o osso se soltar. A bruxa ataca com a estátua mais uma vez e me atinge sobre a orelha direita, esmagando meu crânio. Desfere um golpe atrás do outro até pequenos flocos de ossos espalharem sobre a cama e se misturarem com pedacinhos lascados da estátua, antes tão bela. Encontro os meus remédios e apago a luz. Cadence, minha mãe grita do corredor. O jantar está servido na Nova Clermont. Não posso ir. Não posso, não vou. Minha mãe promete café para me ajudar e ficar acordada enquanto os medicamentos estão em meu corpo. Diz que faz tempo que as tias não me veem, que os pequenos também são meus primos, afinal. Eu tenho obrigações familiares. Só consigo sentir a fratura em meu crânio e a dor no meu cérebro. Todo o resto é um pano de fundo desbotado. Finalmente, ela sai sem mim.